Blog Talk Radio. Boa noite, senhoras e senhores, irmãs e irmãos, amigos e amigos. Este é mais um Patriota, a voz da resistência. Esse programa está muito interessante, mas eu vou começar agradecendo aqui profundamente um jornalista chamado André Petri. Vou explicar por quê. Recentemente, venceu minha assinatura da Veja, já estava planejando não renovar por causa da tendência esquerdista que eu vi. Aliás, ela sempre teve essa tendência esquerdista, mas eu vi que esquerdistas dominaram tanto o editorial da Veja Online, de uma forma muito mais agressiva e muito mais visível, mas também o editorial da Veja, da revista Veja Normal. Eu, quando assinei, eu fiz mais porque é uma boa fonte de informações para ver o que está acontecendo no meio político. Mas, enfim, venceu minha assinatura, eu não quis renovar. Só que depois eu fiquei considerando, mas agora como é que eu vou acompanhar a questão do mensalão? Eles costumavam colocar ali uns gráficos interessantes, uns gráficos legais, então eu cheguei a cogitar voltar, cheguei a pensar no assunto. Só que essa semana foi interessante porque eu estou trabalhando com pessoas que são mais ou menos como eu, conservadoras. E um dos rapazes chegou e falou assim, eu acho legal ser publicanos, mas o Mitt Romney cometeu um erro, uma gafe estratégica nas eleições, chamando os eleitores de parasitas. Aí eu, não, mas peraí, como assim? Não, ele chamou lá de parasitas. Aí ele me explicou porque leu isso na Veja. Então a gente foi lá, um dos nossos colegas lá assina a Veja, levou, e tinha essa reportagem do André Petri, que é diferenças entre republicanos e democratas. E o André Petri realmente escreve isso, que o Mitt Romney chamou os eleitores ali de parasitas. Só que, na realidade, o Mitt Romney em nenhum momento usou essa palavra. Isso que eu quero deixar claro. Eu, como disse no último programa, o Mitt Romney, na semana retrasada, se eu não me lembro, quando soltaram esse vídeo dele falando, ele se posicionou de uma forma consistente com a ideologia conservadora, com a ideologia de direita e até com a ideologia libertária. A esquerda que fez um alarde em torno desse vídeo para que as pessoas necessariamente sentissem uma certa rejeição pelo Mitt Romney, inclusive com essa engenharia usada na revista. Então, graças à incompetência, à vagabundagem desse André Petri, eu fiquei assim, realmente aliviado por ter não renovado a assinatura e estou sem nenhum tipo, não sei, peso na consciência de não renovar e nunca mais assinar aquela porcaria, aquele lixo esquerdista que se chama Revista Veja. É claro que o Reinaldo Azevedo é um bom blogueiro, ele está acompanhando ali de uma forma competente o mensalão, mas isso daí não tira a culpa da revista e do editorial, porque imaginem só, todos sabem, inclusive tem a transcrição do que o Mitt Romney disse na reportagem. Só que as pessoas muitas vezes não leem isso, não veem os detalhes. E se apega ao que o jornalista escreveu, tanto é que esse colega, ele na visão dele, o Mitt Romney tinha chamado os eleitores de parasitas. Então, eu imagino o editorial da Veja lendo uma reportagem, um comentarista sobre as eleições nos Estados Unidos, e o jornalista, de uma forma imparcial, dizendo que um dos concorrentes chamou os eleitores de parasitas. E se isso consegue influenciar pessoas inteligentes, como esse colega, eu não imagino, na maior parte dos leitores da Veja, que também já tem uma certa tendência esquerdista. O problema é que a Veja é a menos esquerdista das revistas e, de fato, tem ali tem alguns bons bons jornalistas, repórteres, por exemplo, Policarpo Júnior,
próprio Reinaldo Azevedo, um tal de Marcos Rangel, não me lembro direito o nome dele, mas tem pessoas que fazem jornalismo de uma forma competente, mas se resume ali a umas 8, 10 páginas em cada edição. De resto, é uma nojeira esquerdista, como o caso desse André Petri, que eu agradeço muito por ter realmente confirmado minha decisão de não assinar o lixo de uma revista que permite um jornalista burro e incompetente como André Petri escrever. Novamente, eu peço para os senhores imaginarem um editorial de uma revista que quer ser séria e ver uma reportagem lixo escrita por esse esquerdista, por esse comunista enrustido, sendo que um dos candidatos lá chamou os eleitores de parasitas sem que o candidato tenha dito isso de fato. Então, eu fico feliz de não ter renovado minha assinatura e de não renovar mesmo, vou continuar assimilando as informações, procurando as informações nas fontes que eu costumo procurar. Então, começando o programa, gostaria de fazer aí as recomendações padrões, com o Cavaleiro do Templo, Sentinela Católico, o Sentinela Católico, Pela Legítima Defesa, Blog do Ambientalismo, e fica nessas. O blog do ambientalismo, eu acho importante os senhores prestarem atenção, porque está com umas matérias muito interessantes. Por exemplo, quando no início, na abertura das Olimpíadas desse ano em Londres, homenagearam a Marina Silva, eu comentei aqui, eu falei, olha lá, aquela é a recompensa da Marina Silva por vender seu país a estrangeiros. Essa é a recompensa dela. Ela vende o país, vende o seu futuro, vende o futuro dos seus filhos e filhas, meus irmãos e irmãs, e ganha uma homenagem na abertura da Olimpíadas de Londres. Olha só que legal para a Marina Silva e que lixo para o Brasil, né? Então eu recomendo fortemente o blog do ambientalismo. E neste programa eu vou reforçar as armas de uma guerra ideológica que eu comentei semana passada, em que eu falei sobre socialismo e capitalismo. Nesse programa eu vou entregar informações mais interessantes, mais cabulosas, principalmente para, de uma vez por todas, para acabar de uma vez por todas aquela vagabundagem que alguns comunistas e algumas pessoas burras dizem de que os países escandinavos são socialistas. Eu ouço isso com uma certa levianidade e eu não vejo ninguém rebatendo isso como a falácia que é. Então, neste programa, a minha intenção principal nesse programa é que os senhores, cada vez que ouvirem essa falácia, sejam preparados para dizer para a pessoa, olha só, você está errada, mas está errada de uma forma absurda. Ainda mais se for professor universitário. Se for professor universitário de cursinho, ou então de segundo grau, e falar isso para os senhores, é muito provável que seja por vagabundagem, não por burrice, porque um cara que é professor universitário ou de segundo grau, ele não tem desculpa para não saber as informações que eu vou passar aqui para os senhores. Eu vou falar também sobre as formas, algumas formas que a esquerda usa para se infiltrar culturalmente na vida dos senhores. E eu vou tentar lembrar aqui, eu vou tentar fazer uma revisão do que eu já falei sobre o DEM, sobre o programa daquela menina do PSDB, a Dani Schwery, e principalmente eu vou mostrar aqui como o Fernando Henrique ele nunca foi nada próximo de direita. Eu não vou nem citar aqui as fontes que nós temos em que ele rejeita essa ideia de ser de direita. Ele fala assim, não, o PSDB não é nem centro-direita. É esquerda, ok? É esquerda daquela mais absurda. E quando a gente respira fundo, analisa o que ele fez, analisa as propostas do PSDB, analisa o grosso do PSDB de uma forma honesta, a gente vê que é um partido de vagabundos de esquerda. Então vai ser mais ou menos isso. Antes de continuar, eu vou deixar aqui, eu me lembro que no último programa, eu falei da
canção Fibra de Herói, né? E é uma canção que eu gosto muito, eu não sei por quê. Eu não tenho colocado ela mais, então fiquem com Fibra de Heróis. E assim que eu retornar, os senhores vão começar com as armas de uma guerra ideológica de ontem, né? Da quinta-feira passada, neste programa. Eu vou falar mais sobre capitalismo e socialismo, mas eu vou focar nessa questão dos países escandinavos. Lembrando aqui que os países escandinavos são a Suécia, a Noruega, a Finlândia e a Dinamarca. Ok? Então, muito obrigado por estarem me acompanhando, irmãos e irmãs. Mas agora fiquem com a Fibra de Herói, canção Fibra de Herói. Então, retornando ao Patriota, a Voz da Resistência, antes de continuar, eu gostaria de dar os avisos de sempre. Em novembro vai ter um feriado da Proclamação da República, e vai haver passeatas, né? Várias passeatas pelo Brasil, não sei, contra a corrupção. Isso daí sempre acontece. E a minha proposta é a seguinte: as 3 melhores fotos de pessoas participando de passeatas, ok? Na foto tem que estar configurado isso, que a pessoa está no meio de uma passeata, seja uma passeata republicana, seja anticorrupção, seja a passeata que for. As 3 melhores fotos das pessoas nessa situação, empunhando uma placa dizendo claramente uma mensagem anticomunista. Mas tem que ter a palavra comunismo ou comunista, mostrando como isso tudo é um lixo. Ok? As 3 melhores fotos vão ganhar R$50, ok? 1 onça para cada foto. Como eu vou selecionar? As melhores fotos, ou então quem quiser participar, tira a foto, posta na comunidade O Patriota do Facebook. As fotos que tiverem mais gostei, mais likes, vão ganhar esses R$50, ok? A primeira mensagem que eu gostaria de lembrar aqui. A segunda é a seguinte: participem dos grupos de leitura, meus irmãos, minhas irmãs. Eu vejo que tem algumas pessoas interessadas, mas muito poucas em comparação com o que eu acho saudável para o Brasil. Ok? O que é esse grupo de leitura? O que são esses grupos de leitura?
para os senhores que começaram a me acompanhar hoje. É mais ou menos o seguinte: existem listas de leitura conservadora específicas na minha comunidade, o Patriota do Facebook, na comunidade do Cons, na comunidade Sentinela Católico e no blog do Cavaleiro do Templo. Os senhores vão ler essas listas, vão ver os livros que os senhores já leram e os que querem ler. E uma vez que os senhores tenham lido já 2 livros de quaisquer listas, vocês vão fazer o seguinte: vão mandar uma primeira lista com os livros que os senhores leram. Uma segunda lista com os livros que querem ler. E uma terceira lista com um horário disponível. Ok? Minha ideia é pegar as pessoas interessadas e coordenar palestras. Todos vão ter uma primeira palestra comigo sobre o livro mais votado, que as pessoas querem mais conhecer. E eu vou passar o método de palestras para que os senhores consigam apresentar palestras para os seus amigos, para outras pessoas, outros patriotas interessados. Um bom motivo para os senhores participarem. Isso vai ensinar às senhoras e aos senhores liderança, profissionalismo, organização e seriedade. Ok? Os senhores vão aprender liderança, organização, profissionalismo e seriedade. A intenção é fazer com que os senhores mais novos tenham liderança para conduzir grupos de pessoas interessadas em algum fim. Tá bom? Então, se os senhores têm uma certa propensão a gostar dessa ideia, mas ainda não estão completamente convencidos só pela questão da leitura, saibam que uma das intenções principais é essa transmissão de valores e o exercício de valores. Ok? Então, por favor, participem. E a terceira mensagem que eu vou passar antes de começar o programa é a seguinte. Todos sabem, todos os que acompanham o Grupo Patriota no Facebook, que eu estou promovendo um concurso da melhor redação, do melhor texto sobre expansão do comunismo na África. Todas as condições estão no grupo. Os 3 melhores trabalhos, eu vou pegar um trecho específico dos 3 melhores trabalhos e colocar no grupo, e o mais votado vai receber R$500. Por enquanto, pouquíssimas pessoas estão interessadas e participando. Se eu não me engano, 2 ou 3. Então, como eu coloquei no edital que até o dia 30 era um prazo, mas eu poderia prorrogar por qualquer motivo que eu achasse interessante, e como o quórum está baixo, eu vou prorrogar por mais um mês. Então fica até dia 31 de outubro. O último prazo não tem mais prorrogação. Quando chegar dia 31 de outubro, como eu coloquei lá no edital, eu nem poderia prorrogar. Então, os trabalhos serão aceitos até dia 31 de outubro. Eles vão ser julgados. Os que passarem ali na formatação que eu coloquei no edital, eles vão ser colocados no Grupo Patriota, vão ser votados e o mais votado vai receber 500 mangos, ok? 5 guarupas, dá para fazer um aquário, um pequeno aquário. Então é isso, meus irmãos, minhas irmãs. Então vamos começar com as armas de uma guerra ideológica. E vamos começar com a parte mais interessante do último programa. Mais interessante, mais ou menos, né? Mais legal. Porque são as citações, as quotes sobre socialismo e sobre capitalismo. Então, a primeira citação é de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson disse o seguinte há muito tempo atrás. Ele disse que o fim da democracia e a derrota da Revolução Americana irão ocorrer quando o governo cair nas mãos de instituições
emprestadoras e corporações endinheiradas. Thomas Jefferson. Thomas Jefferson era um dos rebeldes mais liberais, mais radicais. Ainda assim, eu gosto muito dele. Tem uma frase que ele falou que eu acho que mata, ok? Que eu acho que é o meme de direita que os senhores têm que repetir amanhã, tem que colocar aí no Facebook, no seu MSN, a frase do dia, que é: de tempos em tempos, a árvore da liberdade tem que ser regada com o sangue de patriotas e tiranos. Eu acho massa essa citação dele, mas quando a gente analisa isso que ele acabou de dizer e a situação em que nós, brasileiros, estamos, nós sabemos o que é a corrupção do sistema democrático republicano. Hoje, por exemplo, os senhores acompanharam já nos programas anteriores o que eu falei sobre o Banco Pan-Americano, um banco que tinha uma dívida de 4 bilhões de reais e o governo saiu em ajuda, para ajudar esse banco de incompetentes, inclusive daquele vendido Silvio Santos, que hoje transformou seu SBT numa emissora do PT, né, emissora da esquerda. Se os senhores querem aprender a ser esquerdistas, dar a bunda e defender ideias como Obama é um rei, uma pessoa especial, então assistam o SBT, que vai cair muito bem para o que os senhores querem. Mas se os senhores querem pensar, querem ser mais inteligentes, querem, não sei, querem algo melhor para os senhores, abandonem o lixo do SBT. Eu não sei o que está passando hoje no SBT, e não importa. Se os senhores estão acompanhando qualquer porcaria naquele lixo, deixem de acompanhar, porque vale a pena matar aquela porcaria de emissora de fome. É claro que mesmo deficitário, o Silvio Santos já tem suas amizades no governo e sempre pode pedir mais um dinheirinho para o presidente, mas pelo menos ele não estará sobrevivendo, não estará vivendo sua vida de iniquidades e de traições com o nosso dinheiro. Não é mesmo, amigos? Então, a gente vê que o Brasil se tornou esse país que depende, que está nas mãos de instituições corruptas, de bandidos corruptos, de partidos comunistas e partidos de esquerda seguindo uma agenda comunista, que estão com a mão bem dada com instituições corruptas, como... Eu não estou chamando a instituição bancária em si de corrupta, meus irmãos, minhas irmãs. Eu acho que os senhores me conhecem o suficiente para saber isso. O que eu estou falando é que no Brasil existe uma série de instituições financeiras corruptas, okay, que estão nas mãos de bandidos e que usam esse desvalor, essa corrupção moral que eles têm para fazer uma parceria com certos políticos e, por exemplo, no caso do BMG, todos estão acompanhando o processo do mensalão e 2 instituições financeiras estão participando, estão sendo julgadas por terem cometido ali fraudes, por terem cometido empréstimos ilegais e financiado um partido de bandidos, ladrões, esquerdistas e petistas. Ok? E outro exemplo, por exemplo, o governo nas mãos de corporações endinheiradas. Isso não, a gente tem que entender bem o contexto. O que o Thomas Jefferson estava pensando quando ele escreveu isso? Ele não era contra o capitalismo, muito pelo contrário, ele era um libertário, ele era a favor do capitalismo. Mas isso daqui faz a gente, uma boa forma de os senhores saberem o que ele estava falando aqui. Por exemplo, vamos comparar o que é um Bill Gates, um Steve Jobs, melhor. Pensem no Steve Jobs. Quantas vezes os senhores ouviram falar de que, por a Apple estar com um problema, Steve Jobs foi lá na White House, bateu na porta e pediu ajuda para o governo? Nenhuma, né? O Ike Batista aqui no Brasil, não pode acontecer qualquer probleminha na empresa dele, ele vai lá no governo, né, no Palácio do Planalto, bate na porta da Dilma, ou então antes do Lula, e resolve o seu problema.
Ele continua sendo rico. Eu não digo bem-sucedido, porque ele tem que vender muita coisa importante dele para poder conseguir esses valores monetários. Mas ele consegue, pelo menos, sobreviver. E existe uma situação de dependência dele com recursos do governo e dos recursos do governo com ele. Por exemplo, não pensem que ele deu de graça R$1 milhão para promover o lixo do filme Lula, Filho do Brasil. Não foi à toa, não foi sem se encaixar bem numa agenda de dominação cultural esquerdista. E ele sabe disso, nós sabemos disso, e é importante apontar essa relação de pessoas sem nenhuma moral para ensinar sobre capitalismo, sobre produtividade, e que estão na cabeça de algumas empresas, e bandidos que estão no governo para promover uma agenda que não faz bem para a sociedade brasileira. Então, esse foi o comentário da primeira citação. A segunda citação que eu tenho é a seguinte, vem do Churchill, Winston Churchill. Ele diz que socialismo é a filosofia da falha, o credo da ignorância e o evangelho da inveja. A sua virtude inerente é a divisão igual da miséria. A virtude inerente do socialismo é a divisão igual da miséria. Isso aqui vai ser importante quando eu estiver explicando por que os países escandinavos eles não são socialistas. Ok? Países socialistas, lembrem-se, Cuba, China, Coreia do Norte, todo esse lixo comunista, até a Rússia hoje está voltando com tudo, né, suas tendências socialistas. E uma coisa que eu tenho percebido, meus irmãos e minhas irmãs, é a seguinte: a nova agenda, a nova estratégia comunista tem se apegado a valores étnicos e nacionalistas. Ou seja, o renascimento do comunismo, ele vai estar vinculado com um componente socialista, como sempre, mas com um componente nacionalista, ok? Porque eles fosse internacional. Por quê? Porque as diversas nações desse mundo não estavam enfrentando, não estavam inoculadas com esse parasita, com células parasitas comunistas. Hoje, o comunismo consegue não ser internacional. Por quê? Porque vários países estão com essa doença e estão conseguindo sobreviver sem a mãe lá na União Soviética, ou então em Cuba, ou na China, ou então em outro lixo comunista. Então, a gente vai ver, inclusive está vendo no Brasil, está vendo na América Latina, um renascimento do socialismo nacionalista. E cada vez mais vai ficar claro como Adolf Hitler era um bosta de esquerda. Isso daí me fez lembrar uma reportagem em que aquela menina da Arena, que quer renascer lá, quer voltar, né, quer colocar em atividade novamente a Arena, para uma revista lixo que eu nem vou colocar um nome. E essa revista lixo é comunista, evidentemente comunista. Seus jornalistas são comprados pela agenda comunista, eles promovem a agenda comunista. E ela, eu já falei aqui que eu não confio, minha opinião pessoal é de que ela não é confiável para um conservador, para uma pessoa de direita e nem para uma pessoa libertária. Ela não é confiável. Ela tem amizades comunistas, como eu já falei algumas vezes sobre as relações que ela tem ali com membros do Partido Comunista, fotos com Tarso Genro. Ela participou, foi prestigiar reuniões do Partido Comunista lá no Rio Grande do Sul. E não me estranha que ela tenha contato, então que os imbecis da revista que eu não vou falar o nome, até para não promover, porque é desconhecida e tem que se manter desconhecida,
não vou promover. Não me é estranho que eles tenham tido contato a ela, e não me estranha que eles tenham usado ela como um ícone de direito, sendo que ela não é. E eles perguntaram para ela sobre Adolf Hitler, e a resposta dela sobre o Adolf Hitler não foi incisiva. Não foi curta e grossa como deve ser. Adolf Hitler foi um retardado socialista que não deve ser... que não deve ter uma relativização em relação ao que ele fez. Tudo que ele fez é lixo, era política esquerdista, ok? E ela fala assim, meio que com um certo... Ela fala com um certo ar de... que, olha só, ele foi uma pessoa mal compreendida, mas tem coisas ali que podem ser usadas. Que é exatamente o que uma revista lixo de esquerda comunista quer passar para os retardados que leem uma revista lixo de retardados comunistas. Ok, pessoal? Então, isso daí, essa situação atual me fez lembrar disso, que cada vez mais as pessoas vão abrir os olhos para essa realidade de que o nazismo era um esquerdismo, que não tem nada a ver com a extrema-direita. Eles eram contra a sociedade de classes, eles eram contra o capitalismo, eles queriam o máximo de poder por Estado, eles não defendiam a liberdade, eles promoviam políticas ancorando, eles ancoravam muitas de suas políticas no conceito de raça. Então, não me venham dizer que ela, então esse Novo Arena, com aquele conselho diretor que eles têm, o conselho ideológico, qualquer coisa parecido com direita, então conservadores ou libertários, não são. Eles estão eles fazem tudo que a esquerda quer, ok? Provavelmente vocês vão ver até alguns esquerdistas elogiando eles. É uma coisa que eu não preciso procurar, mas eu sei que vai acontecer aí uma hora ou outra, se aqui já não aconteceu. Então não recomendo apoio no momento a essa iniciativa Arena. Eles têm que provar ainda muita coisa para poder conseguir qualquer confiança nossa. Mas até lá, deixa que eles corram atrás da nossa atenção. Não vamos correr atrás daquela porcaria que até agora, como eu já disse, eu não confio. Então, continuando. A outra frase interessante do Churchill é a seguinte: o vício inerente do capitalismo é uma divisão desigual de bênçãos. A virtude inerente do socialismo é a divisão igual de misérias. Ele basicamente reconstrói a citação anterior e os senhores vão ver isso, um pouquinho mais disso a seguir. A outra frase que eu achei interessante vem do Paul McCartney. Paul McCartney, ele provavelmente era muito assediado por jornalistas querendo reforçar aquela visão mais porra louca do John Lennon, e falava que os Beatles não eram materialistas. E em certo momento o McCartney perdeu a paciência e falou: alguém me disse, mas os Beatles eram antimaterialistas. E ele fala assim: esse é um grande mito. O John Lennon, olha só, o John Lennon, esse babaquinha querido dos esquerdistas, John e eu literalmente costumávamos nos sentar e dizer: pronto, agora vamos escrever uma piscina nova. Ou seja, eles queriam dinheiro, okay? Eles queriam ganhar dinheiro em troca do trabalho deles. E eu não estou criticando isso não. O que eu estou deixando claro é que o merda do John Lennon, ele era um falso esquerdista. Ele pregava lá toda a porcaria, a agenda lixo dele, mas ele, como todo bom comunista, amava o dinheiro. Como todo bom esquerdista, como todo bom petista, adorava dinheiro, adorava luxo. Uma coisa que os senhores não sabem. Sabiam que a filha do Boris Yeltsin colecionava diamantes? Os senhores sabiam que os 90 maiores líderes do Partido Comunista da China têm uma riqueza acumulada de mais ou menos 70 bilhões de dólares, enquanto os 660 maiores líderes norte-americanos, os
congressistas, né, os representantes dos estados, os senadores, os ministros do Supremo e os secretários de pastas, mais o presidente, eles têm uma riqueza acumulada de 7 bilhões e meio de dólares. Ou seja, comunista adora dinheiro. Por isso que eles querem tocar o horror, querem que a sociedade fique naquele caos, porque eles acham que vai ser mais fácil pegar o seu dinheiro. É simples assim. É um exemplo que eu sempre dou. Por que os senhores acham que aquele ex-secretário do PT, o Silvio Pereira, é conhecido como Silvinho Land Rover e não como Silvinho Brasília? Por que ele, para favorecer ali algumas licitações, usando suas influências na Petrobras, ele exigiu um carro foda, um carro cabuloso, que nem o Land Rover, que deve estar mais de 200 mil reais, e não uma Brasília, porque ele está fazendo aquilo pela causa, né? Ele está fazendo aquilo pela implantação do comunismo no Brasil. Ele não queria uma Brasília. Ele, como todo bom comunista, ama dinheiro, ok? O comunista, aqueles comunistas, vocês notam que como eles não têm nenhuma moralidade na cabeça, eles vão dar até a bunda por dinheiro. E, inclusive, esses importantões aí que estão no poder, competindo por poder no Rio de Janeiro, em São Paulo, pode ter certeza, tanto que os senhores notam assim, um jeito meio estranho deles. Então, continuando, agora da Ayn Rand, a que escreveu o Atlas, a Revolta de Atlas, aquele que tem aquela máxima, eu sou John Galt, como uma forma de protesto, né? O John Galt era um rebelde no mundo distópico, semicomunista, e as pessoas usavam esse eu sou John Galt como um grito de guerra contra a opressão, que nem lá nos Jogos Vorazes, aquelas pessoas que levantam a mão e fazem um sinal, é um sinal de manifestação de união contra um governo tirano, distópico, comunista, babaca e burro. Então, a Ayn Rand, ela é uma escritora conservadora, ela era uma artista. Se eu não me engano, ela fez parte de um grupo de artistas conservadores, do qual fazia parte Ronald Reagan. Infelizmente, hoje, os exemplos que temos de conservadores nos meios de comunicação, no Brasil, eu acho que são zero, né? São nulos. Agora, nos Estados Unidos, felizmente, os que são conservadores e dizem que são fodas, ok? Tipo Chuck Norris. Quem assistiu Mercenários 2 sabe que a melhor parte do filme é quando ele chega detonando. O outro é o Clint Eastwood, ótimo diretor, tá? Produzindo ali vários bons filmes. E existem vários outros, mas como não são, por exemplo, como, se eu não me engano, aqueles Brad Pitt, Angelina Jolie, esses que são mais falados pela juventude são todos liberais, esquerda, seguem toda essa agenda lixo comunista, como todos os atores e atrizes no Brasil. Para falar de um ator ou atriz conservador no Brasil, é só falar o nome de uma atriz ou um ator brasileiro. Agora, lá nos Estados Unidos, pelo menos tem o Arnold Schwarzenegger, que é mais ou menos republicano, que ele é do Partido Republicano, mas ele é mais ou menos. Tem, se eu não me engano, o Stallone também é. Quem mais? Me disseram, ou então se os senhores procurarem aquele Adam Sandler, dizem que ele é, mas eu acho que ele está mais para um libertário no meio da linha, tendendo à esquerda. Mas, pois bem, o que a Ayn Rand disse? Eu já estou enrolando muito, mas vamos lá. Olha só. O poder econômico é exercido como uma força positiva, por meios positivos, oferecendo para os homens uma recompensa, um incentivo, um pagamento, um valor. Já o poder político é exercido por meios negativos, pela ameaça de uma punição, de um ferimento, da prisão ou da destruição. A arma do homem de negócio são os valores. A arma do burocrata é o medo, principalmente num país dominado pelo Estado. E o Alexis de Tocqueville,
inclusive grande intelectual, um dos melhores intelectuais de direita, conservadores, liberais que eu conheço, é o Alex de Tocqueville, e ele diz que a democracia e o socialismo não têm nada em comum a não ser uma palavra. Okay? Olha só que interessante. Democracia e socialismo não têm nada em comum a não ser uma palavra: igualdade. Mas notem a diferença, ele diz. Notem a diferença. Enquanto a democracia busca a igualdade em liberdade, o socialismo procura igualdade com restrições e servidão. Okay? No socialismo, os senhores se tornam escravos. E também é interessante que ele escreveu isso em meados do século XIX, e quando ainda não havia um país de fato comunista ou então que tenha implantado o socialismo. E os senhores já notam naquela época como já era um perigo a propagação dessas ideias comunistas. Ok? Então agora vamos continuar com a questão dos países escandinavos. Por que eles não são socialistas, meus irmãos e minhas irmãs? Eu vou construir essa argumentação aos poucos. Vamos começar com a questão da Constituição. Os senhores sabiam, olha só, uma coisa que poucas pessoas sabem. Muitas pessoas que me acompanham, eu vejo que tem ali uma tendência a ser assim, um religioso militante, mas ainda está com as ideias um pouquinho perturbadas e está fazendo guerra de classes com quem não é para fazer guerra de classes. Ok? Mas ainda assim eu vou dar um argumento foda para os senhores. Os senhores sabem que muitas pessoas usam o exemplo dos países escandinavos, Noruega, Suécia, Dinamarca e Finlândia, como exemplos de países socialistas. Só que os senhores sabem o que é socialismo, eu já expliquei, não é necessário eu também me alongar, né? Ficar repetindo, explicando sempre a mesma coisa. Mas os senhores sabem mais ou menos o que é o socialismo. E a constituição desses países são constituições, em primeiro lugar, elas primam pela liberdade, ok? Pela liberdade dos cidadãos. Elas primam pela liberdade de expressão. Se eu não me engano, principalmente a da Suécia, ela tem uma disposição específica para a liberdade de expressão. A Suécia é conhecida como sendo um dos países mais livres do mundo. Agora, uma coisa que talvez os senhores não saibam. Três desses países escandinavos são países que têm uma religião oficial. Ok? São países que têm uma religião oficial na Constituição. A Constituição diz que, por exemplo, a Noruega, a Suécia, são esses três países, a Noruega, a Suécia e a Dinamarca. Eles dizem que têm uma religião oficial, eles, claro, como são países livres, eles pregam a liberdade de religião, mas esses estados têm uma religião oficial que o rei deve seguir. O único escravo lá é o rei. E o rei nesses países não manda porcaria nenhuma. Eles souberam colocar os reis deles nos seus devidos lugares, tanto é que as pessoas mais conhecem os primeiros ministros do que os reis desses países. Mas os reis desses países, eles têm que ser evangélico-luteranos. Okay? É o termo que está lá na Constituição deles, de cada um deles. Então, são três países que têm uma religião. Ok? Então, são três países que seguem, e como são evangélicos luteranos, que têm uma ideologia que está associada, sim. Eu não preciso falar de teologia aqui. É natural as pessoas ouvirem falar de cristianismo, de Bíblia, e lembrarem dos 10 pecados, dos 10 mandamentos. Ok? Os 10 mandamentos, ser contra os 7 pecados capitais. E são países que se apegam a isso. Então já começa por aí. Esses três países, pelo menos, Dinamarca, Noruega e Suécia, já não têm uma condição importante para ser comunista, que é a rejeição necessária das religiões e a rejeição necessária da moralidade. Muito pelo contrário, quem já foi, quem conhece, sabe que eles têm um padrão interessante de moralidade.
Eu só não vou bater palmas, dizer que são grandes países, porque a Noruega, ela decepcionou legal, né? Com aquela condenação daquele vagabundo que matou 70 e tantas pessoas e pegou 22 anos de prisão. Mas é natural num país de pessoas que muitas são ali boas, mas que está do lado da ex-União Soviética. Natural. Na Europa, os partidos de esquerda são muito fortes. Ainda assim, tem uma população muito diligente, muito trabalhadora e com um grande grau de moralidade, por isso que dão certo. Então, já começa por aí. 3 desses países têm uma religião oficial. O outro país não tem uma religião oficial, que é a Finlândia. Na minha opinião, desses 4, eu acho que desponta em termos de liberdade. É um país republicano. Eles sabem o que é o perigo da idiotice esquerdista comunista. Os comunistas já tentaram conquistar a Finlândia algumas vezes foram bem-sucedidos, mas o resultado histórico é que não importa a União Soviética não importa o poder, a força de uma União Soviética, quando se está enfrentando pessoas livres e conscientes do perigo que é o lixo comunista. Então, a gente tem aí 4 países que não têm nada a ver com socialismo, pelo menos em suas constituições, ok? 3 deles, monarquias religiosas, e um deles, uma república livre, que para mim é a melhor. Agora tem um outro detalhe. Vamos pegar uma política, porque os vagabundos de esquerda falam assim, não, o socialismo é o que está no cerne desse meme que eles usam de que os países escandinavos são socialistas. Eles falam assim, não, se esses países são socialistas, então o socialismo deve ser bom. Então, eles usam esse exemplo para vender as ideias medíocres e impalatáveis que eles têm. E só assim mesmo, só enganando e só mentindo para eles terem algum progresso político. É a sina comunista, é a sina de esquerda. Mas vamos nos atentar para o seguinte ponto. Eu nunca vi um esquerdista porcaria tentar me convencer de que eu devo usar armas, ou então de que a sociedade, a população deve se armar, porque desses 4 países escandinavos, olha só, fizeram uma lista dos países mais armados do mundo. Os países em que a liberdade de ter armas são as maiores. E os senhores acreditam que os 4 países, a Finlândia, a Suécia, a Noruega e a Dinamarca, eles estão entre os 4 países eles estão entre os 12 países mais armados do mundo, incluindo aqueles países que é uma cultura eles usarem armas e que é lá o Oriente Médio, né? Se os senhores forem pesquisar a história do Oriente Médio, é natural deles usarem armas. Mas mesmo assim, esses 4 países, eles têm das maiores taxas de armas por 100 habitantes. Por exemplo, no ranking, o primeiro lugar é os Estados Unidos. Estados Unidos, que, na minha opinião, é o país mais livre e foda do mundo, ele está em primeiro, com uma taxa de 89 armas por 100 habitantes. O segundo país é a Suíça. Aliás, o 4º país é a Suíça, que também concorre ali com os Estados Unidos em termos de país mais livre e mais foda, na minha opinião. A Suíça está em 4º lugar e tem uma taxa de armas para cada 100 habitantes de 46. Ok? Mais ou menos como se 46% da população fosse armada. Em terceiro lugar... Não, em terceiro não. Pô, eu estou confundindo aqui porque a lista está corrida, mas eu vou tentar me atentar mais para isso. Seguinte, primeiro lugar Estados Unidos, 4º lugar Suíça, 8º lugar Finlândia. 8º lugar Finlândia, com 32 armas para cada 100 habitantes, ou seja, mais ou menos 32% da população armada. Em 10º lugar está a Suécia, com 32 armas por 100 habitantes. E em seguida vem a Noruega, em 11º, com 31 armas para cada 100 habitantes. Depois vem até a porcaria da França, com 12 armas, com 31 armas para cada 100 habitantes. Quase igual à Noruega.
que eu estou omitindo aqui as casas depois da vírgula, mas fica mais ou menos 31 armas para cada 100 habitantes, tanto na Noruega quanto na França, quanto no Canadá também, que está logo em seguida em 13º. Até a Alemanha está em 15º lugar, com 30 armas para cada 100 habitantes. Claro, olha só, isso daqui é importante para os senhores colocarem na cabeça, que não existe país socialista com população armada. Não existe país socialista que não pregue, aliás, que não enforce o desarmamento populacional. Tanto é que Cuba está em 104º lugar, a China está em 102º lugar, até a Venezuela está lá em 59º lugar, a Coreia do Norte está em 161º lugar, ou seja, todo esse lixo comunista está lá em último. E eu pergunto para os senhores, tem cabimento um país socialista com uma população armada? Por que não tem cabimento? Não é óbvio? Não é óbvio na cabeça das senhoras e dos senhores por que um país socialista prega o desarmamento populacional? Se os senhores ainda não chegaram na resposta, eu vou dar um exemplo. Olha só. Cuba é um lixo de país, todos sabem, né? Pelo menos todos que acompanham este programa sabem que Cuba é um lixo. Já morreram, graças ao governo incompetente de Fidel Castro, 100 mil pessoas. 30 mil pessoas por divergências políticas. 30 mil pessoas morreram porque o Estado matou, não porque cometeram um crime, mas porque não concordavam com aquele cretino, com aquele imbecil do Fidel Castro, que inclusive babacas como Ed Renekiewicz, Ariovaldo Ramos e outros esquerdistas imbecis apoiam. Então 30 mil pessoas morreram por causa de divergências políticas, mas 70 mil pessoas morreram afogadas e comidas por tubarões. Por quê? Porque esse número de 100 mil pessoas que morreram em Cuba, 30% delas foram perseguidos políticos e 70% eram pessoas que viram, que notaram, são inteligentes, ok? Eles viram que aquilo ali era um lixo, mas eles não iam chegar em lugar algum naquela porcaria. Então eles acham, olha só, Cuba é tão lixo que o carinha olha para o mar. O cara sabe que ali, lá longe, não dá nem para ver, está a Flórida. E que se eles atravessarem aquela porcaria, mesmo não sabendo nadar, e mesmo vendo as barbatanas lá dos tubarões rodando em alto mar, eles falam assim, porra, eu prefiro ir para aquele lado do que ficar nessa porcaria de país. Agora, imaginem se tu dá uma arma na mão dessas pessoas. O que ela vai preferir? Ela vai preferir enfrentar o governo, um governo tirano, um governo lixo, um governo que não representa ele, ou ele vai preferir enfrentar tubarões e mares revoltos com sua família. É claro que ele vai enfrentar o governo. E é por isso que em nenhum país socialista tem armamento populacional. Muito pelo contrário, em todo país socialista eles querem desarmar a população. Ok? Então esse é o segundo item importante para criar na cabeça do esquerdista que os senhores estiverem debatendo esse conceito de que países escandinavos não são socialistas. Olha só, outros detalhes. Eu não falei da Suíça aqui em termos de desarmamento ou de liberdade, mas para mim a Suíça compete com os Estados Unidos em termos de liberdade e de cultura. Okay? Tanto é que existe muita produção cultural e científica na Suíça, poucas pessoas falam, e um dos motivos das pessoas não falarem da Suíça é justamente esse, que a Suíça não está alinhada com os ideais comunistas e socialistas da maior parte dos jornalistas burros e incompetentes, como André Petri da Veja. Mas na Suíça teve um referendo em 2001. Olha só, a Suíça já é um dos países com mais armas per capita do mundo.
Ainda assim, tem um grupo de retardados lá que quer criar restrições, não era nem proibir, queria criar algumas restrições ao uso de armas. Teve um referendo e a população se manifestou contra. Falou assim, pô, a gente é suíço, entendeu? Nós não somos retardados de esquerda. Nós não somos retardados comunistas. Então, a gente vai, nesse referendo, pelo desarmamento, a gente vai dizer não. Da mesma forma que os brasileiros fizeram há um tempinho atrás, né, meus irmãos e minhas irmãs? E, olha só, a Noruega. Na Noruega é um direito do cidadão ter armas, principalmente armas de caça. Entre 16 e 18 anos, com autorização dos pais, o adolescente, o jovem, já pode ter uma arma. No Canadá também, só que no Canadá essa taxa é um pouquinho mais baixa, mas lá você pode comprar, inclusive, olha só que legal. Não no Canadá, na Nova Zelândia, engraçado. Na Nova Zelândia, tu pode comprar armas, inclusive pelo correio. Olha só que liberdade. Por isso que Nova Zelândia é um país que sempre está no ápice de liberdade. Quando tem essas pesquisas para averiguar liberdade em país, Nova Zelândia está sempre lá em cima. Agora, quando a gente pega México, México é um dos que mais controlam o armamento. Olha só, no México, para você ter uma arma, tu precisa de uma autorização anual. No Brasil, nós precisamos pagar, se eu não me engano, uma taxa de R$ 87 a cada 3 anos, só para ter uma arma. Olha só, a afronta ao direito de propriedade. É uma das formas que os comunistas atuam. Outros países, vamos ver, um país porcaria que não tem arma. Bem, não importa. Na China, né? Só falar China, Cuba também, tudo proibido. Mas eu acho que eu me alonguei um pouquinho nesses primeiros argumentos. Eu vou fazer uma pequena parada, só porque a próxima parte é cabulosa. A próxima parte eu vou falar sobre as pesquisas que existem para medir o grau de liberdade nesses países escandinavos, que não tem nada de comunista, não tem nada de socialista. E os senhores vão julgar se eles são socialistas ou não. Ok? Então vamos lá. Então fiquem aí com deixa eu ver, uma música legal para introduzir esse assunto. Eu acho que não tem música melhor nessa situação do que, vamos ver se tem material bélico, como a gente acabou de falar de armas. Não tem, infelizmente não tem a canção do material bélico, inclusive eu tenho que buscar, né? Para os senhores conhecerem. Tem comunicação e tendência, não vale a pena. Então vamos para artilharia, grande artilharia. Então, daqui a 4 minutos estou de volta, minhas irmãs e meus irmãos. Muito obrigado por estarem acompanhando. Qualquer pergunta podem fazer, pode mandar aí pelo Facebook, então pelo Skype, que eu vou tentar responder ainda nesse programa, mas depois de falar sobre essa parte de liberdade nos países escandinavos. Fiquem com Canção da Artilharia. Acompanho a cavalaria.
Então, aqui o Patriota de volta, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem acompanhando. Então, vamos para a explicação principal deste programa. Porque, economicamente, aqueles países escandinavos não são socialistas. E eu vou usar aqui as pesquisas de 4 institutos reconhecidos e respeitados, menos os 2 últimos, mas principalmente os 2 primeiros, sobre o grau de liberdade econômica, de liberdade de expressão e de liberdade geral em todos os países do mundo. Esses 4 institutos que eu vou falar trabalham com isso e fazem esses índices. Por exemplo, o primeiro é o Fraser Institute, que ele publica o índice de liberdade econômica. O outro instituto é a Fundação Heritage, que publica um índice de mesmo nome, índice de liberdade econômica. Tem também a Freedom House, nos Estados Unidos, que fala sobre a liberdade dos países de uma forma geral, principalmente a liberdade política, e julga quais são os países que são livres, quais são os países que não são. E, enfim, os Reporters Without Borders, que é uma instituição, uma ONG francesa, que pesquisa a questão do bem-estar dos jornalistas e da liberdade de expressão nos diversos países do mundo. Então, vou começar aqui com o Fraser Institute, que é uma instituição canadense. Ela tem como sua missão principal estudar, medir e comunicar os impactos das políticas governamentais e do livre mercado no bem-estar das pessoas. Esse é o foco do Fraser Institute. E o índice de liberdade econômica que eles publicam leva em consideração os seguintes itens. Em primeiro lugar, o tamanho do governo, os gastos, os impostos e os negócios que o governo mantém. Depois, a estrutura legal de segurança e de direito à propriedade. Ou seja, se o país garante a propriedade ou se ele é uma porcaria que nem o Brasil, que quer negociar com sem terras, com invadem terras e promovem reforma agrária com títulos de dívida pública que provavelmente não vão valer nada daqui a 30 anos.
O segundo item que eles levam em consideração são 5, ok? É o tamanho do governo, estrutura legal para a segurança da propriedade e dos cidadãos, acesso a recursos para investimento, liberdade de comércio internacional e regulação do crédito, do trabalho e dos negócios, ou seja, um regulamento mais benéfico para os negócios e para a liberdade econômica, dá mais ponto para os países que são pesquisados. Por exemplo, um país, se eu não me engano, na Suécia ou na Noruega, para se abrir uma empresa, a burocracia necessária não passa de um mês. No Brasil, vai para 6 meses, quase um ano, um absurdo. Mas vamos começar. Levando em consideração esses 5 itens, nós temos que 2 países escandinavos, a Finlândia está em 9º lugar, ok? Olha só, de todos os países, de 100 e tantos países. Finlândia está em 9º lugar, a Dinamarca está em 16º, a Noruega está em 25º, e como a minha lista eu peguei só os 25 países, não está a Suécia. Então, se eu não me engano, a Suécia está em 30º lugar, mas eu não tenho certeza, porque ou a Suécia está em 30º lugar nessa, ou a Noruega está em 30º lugar na próxima lista. Então, vamos parar por esses 3, ok? A Finlândia é o 9º país com maior liberdade econômica para o Fraser Institute. A Dinamarca está em 16º, é o 16º país com maior liberdade econômica. E a Noruega é o 25º. Não é à toa que temos aí grandes empresas norueguesas, dinamarquesas e finlandesas no Brasil e no mundo, né? Eles têm muitas multinacionais. Daqui a pouco eu vou falar sobre a estrutura, porque uma coisa que eu sei que pesa nessas pesquisas é o gasto do governo, o gasto do governo e participação do governo na economia e a questão dos impostos. Então, eu vou deixar isso daí por último, porque eu acho que é a parte mais interessante. Tudo que eu falei até agora já é suficiente para falar que esses países não são socialismos, não são comunismos. Por quê? Porque eles respeitam a liberdade, okay? a propriedade. Respeitam a liberdade e a propriedade. Mas essa primeira pesquisa, esse primeiro instituto diz que a Finlândia está em 9º lugar, Dinamarca em 16º, Noruega em 25º. Para se ter uma comparação mais ou menos, vejam, em 4º lugar está a saudosa Suíça. A Suíça, 4º lugar de país com maior liberdade econômica. O Canadá vem em seguida, em 5º lugar, junto com a Austrália. O Chile está em 10º lugar, o Reino Unido, a Inglaterra, está em 12º, junto com... Não, está em 12º. Taiwan está em 15º, Estados Unidos em 18º, o Japão em 20º. Olha só, o Japão é mais livre do que a Noruega. Ainda assim, a Noruega está em 25º lugar, que é uma boa posição. Então, continuando, vamos para o Índice de Liberdade Econômica, que é publicado pela Fundação Heritage, em conjunto, em parceria com o Wall Street Journal. E a Fundação Heritage é baseada nos Estados Unidos, em Washington, e é um think tank conservador, ok? É um produtor de conhecimento e de estudos conservadores e libertários. Está muito relacionado com as políticas do Partido Republicano, mas ele publica esse índice de liberdade econômica, levando em consideração os seguintes itens. O grau de corrupção do governo, eu já vi como eles julgam isso, mandando formulários para empresários dos diversos países do mundo e perguntando sobre a sensibilidade, como eles sentem que é a corrupção dos países em que atuam. Então, o grau de corrupção no governo, barreiras ao comércio internacional, imposto de renda e imposto corporativo, os gastos do governo,
o domínio da lei e a habilidade de garantir os contratos, porque se vocês estão no país porcaria, que um contrato não é certo. Os senhores fazem contratos entre particulares, mas um dos particulares pode quebrar a qualquer momento porque o governo não dá segurança. Então, isso daí é levado em consideração. Quem tem, se eu não me engano, as pessoas que têm propriedades aqui no Brasil e alugam, sabem que é muito complicado quando estão lidando com um inquilino que tem má fé, que não quer pagar o aluguel, porque é complicado para despejar o carinha que não quer pagar, e muitas vezes o proprietário fica na mão do inquilino. Por quê? Porque o governo não garante a realização dos contratos aqui no Brasil. Outro índice, outra propriedade que eles julgam é os pesos dos regulamentos, das regulações do governo, as restrições bancárias, as regulações de trabalho e as atividades do mercado negro. E no índice de liberdade econômica da Fundação Heritage, a gente já vê a Suíça em quinto lugar, só que a Suíça não é um desses países escandinavos, mas só para dar uma ideia, a Suíça está em quinto lugar, logo atrás da Nova Zelândia, que está em quarto lugar, e a Austrália está em terceiro, o Canadá está em sexto lugar, Estados Unidos está em décimo, aí passam a aparecer os países escandinavos, com a Dinamarca em 11º, vamos ver, a Suécia em 21º e a Finlândia em 17º. Como eu já disse antes, eu não me lembro se a Noruega está em 30º lugar nesse ou se a Suécia está em 30º lugar no índice de liberdade econômica do Fraser Institute. Mas nessa pesquisa em particular, a Noruega não aparece aqui na minha lista, eu peguei os 22 melhores. O 22º é o Japão, a Suécia fica em 21º, a Finlândia em 17º e a Dinamarca em 11º. Então, não são países socialistas, meus irmãos e minhas irmãs, são países capitalistas. Okay? A Finlândia é republicana, então não tem como ser socialista. Infelizmente, 3 desses países são monarquias, mas são monarquias constitucionais, onde o rei é praticamente um escravo. Inclusive, uma observação interessante. Quando eu estava falando das constituições, uma coisa que também que eu uso para julgar quando o país é mais livre ou menos livre, é o tamanho da Constituição. E nos meus padrões de julgamento, eu uso a seguinte régua. Quanto maior o país, mais limitada, menor tem que ser a Constituição. Para quê? Para dar para diversas regiões desse país a possibilidade de se autogovernar. Por outro lado, países pequenos não precisam de ter essa Constituição tão limitada, tão pequena. Elas podem ter uma Constituição um pouquinho maior, porque praticamente todos sofrem as mesmas coisas e todos vão se governar conforme a mesma realidade, porque são países pequenos. Mas ainda assim, quando a gente compara, por exemplo, a Constituição brasileira, que tem mais de 200 artigos, com as constituições desses 4 países escandinavos, a gente leva um banho. Por quê? A Constituição deles, se eu não me engano, tem mais ou menos 120, 130 artigos, ou seja, é quase a metade da nossa Constituição. E 50% da Constituição deles é mais ou menos para falar sobre coisas inúteis, como direito sucessório, que o rei vai ter que seguir a religião do Estado e outras porcarias monarquistas. O resto é como o país sério vai se comportar. Então, são países com muita liberdade constitucional. As opiniões dos cidadãos, elas têm maior grau de possibilidade de se manifestarem por leis, e eles vivem bem assim. E é uma das observações que eu gostaria, que eu quis falar para os senhores, que é essa. Eles têm constituições pequenas, muitas partes dessas constituições falam de monarquia, então é quase como os Estados Unidos. Os Estados Unidos, os senhores sabem que
tem uma Constituição ali de, se não me engano, 7 artigos, mais umas 30 emendas constitucionais. Por quê? Porque é um país grande. Eles dão mais liberdade para os estados fazerem suas próprias constituições. Por exemplo, em Nova York, eles têm pena de morte, só que é mais limitado o uso da pena de morte em Nova York. Por quê? Porque eles entendem lá a realidade deles. Em outros estados, eles têm pena de morte de uma forma mais abundante, mais agressiva. Por quê? Porque eles sabem a realidade, sabem quando é necessário ter pena de morte e usam mais. Por coincidência, são os estados mais legais, são os que têm pena de morte, na minha opinião. Mas, de qualquer forma, isso é para os senhores verem como existe liberdade nos Estados Unidos. Quando eu elogio os Estados Unidos, pensando nesse tipo de coisa. O Estado pode ter uma política mais adequada à sua realidade. Por exemplo, tem estados nos Estados Unidos que votaram recentemente a inclusão na Constituição do Estado do direito de ter armas e de caçar, para que não venha nenhum vagabundo comunista dizer que, olha só, eu não gosto de caça, então meu irmão aqui que está do meu lado, ele não pode caçar. Olha só que legal que é os Estados Unidos. A Suíça tem um funcionamento muito parecido, só que na Suíça tem menos divergências, que é bem menor. Tá certo que existe eles falam, se não me engano, 4 idiomas conforme a região da Suíça. Tem uma parte lá que fala italiano, uma parte que fala francês, uma parte que fala alemão, uma parte que fala não sei o quê. Mas ainda assim, eles têm realidades muito parecidas e eles se governam conforme suas próprias realidades. Então, dito isso, vamos para a próxima organização e o próximo índice, que é a Freedom House dos Estados Unidos, que é mantida por dinheiro de doações, mas principalmente por dinheiro do governo. Mas a Freedom House se descreve como uma voz clara pela democracia e a liberdade ao redor do mundo. O que importa aqui é na minha opinião, é o que tem o índice mais fraquinho, tanto é que eu não coloquei aqui a ordem, porque ele simplesmente fala se é um país livre, democrático, e se não é. E eles levam em consideração os seguintes itens. Um sistema político multipartidário e competitivo, sufrágio universal de adultos para todos os cidadãos. Olha só, em país socialista isso não pode ter. Eleições contestadas regularmente conduzidas em condições de segurança, segredo e ausência de fraudes maciças. E acesso público significativo aos partidos políticos maiores através da mídia ou através de campanha política aberta. Esses são os 5 itens julgados pela Freedom House e, conforme a Freedom House, esses países escandinavos são democracias e por coincidência, não são socialistas, ok? Agora, por último, tem o Reporters Without Borders, que é uma ONG internacional baseada na França, que advoga pela liberdade de imprensa e liberdade de informação ao redor do mundo, e eles fazem também um ranking dos países mais livres, onde a liberdade de expressão é maior. E olha só, em primeiro lugar está a Finlândia, um país escandinavo. Em segundo lugar está a Noruega, outro país escandinavo. Em 8º lugar está a Suíça. A Dinamarca está em 10º lugar e a Suécia em 12º lugar. Ou seja, dos países escandinavos, todos eles estão entre os 12 mais livres, em que se tem maior liberdade de expressão no mundo, conforme os Repórteres Sem Fronteiras, baseado na França. Então, que fique claro aqui, olha só, é outra pegadinha como a do desarmamento. Por que um país socialista, um país comunista, tem que desarmar a população? Porque com uma população armada, um país socialista não consegue governar. Porque a população vai contestar. Que é a prova? Queda da União Soviética. Foi uma queda para uma elite comunista
governar de outra forma, mas ainda assim a população lá sabe que socialismo, aquele socialismo era um absurdo. Outra prova, história da América Latina. Assistam aos programas que eu fiz, se eu não me engano, há um mês e meio atrás, sobre a expansão do comunismo na América Latina, onde uma das lições relevantes que aprendemos é a seguinte: os comunistas a todo momento estão tentando assumir o poder, eventualmente eles conseguem, só que a sociedade é composta por pessoas com um instrumento fantástico. Como eu falei no último programa, nas armas de uma guerra ideológica, que os senhores têm uma ferramenta sensacional com os senhores. O cérebro. Não vale a pena viver uma vida com essa ferramenta fantástica sem saber, por exemplo, matemática. Pensem nisso. Se o senhor ou a senhora não sabe matemática, então tem medo, então nunca gostou, porque algum professor vagabundo colocou isso na cabeça do senhor, considerem, olha só, se o senhor ou a senhora tem 35 anos e não sabe matemática, é um mundo novo, é uma forma nova de usar uma ferramenta fantástica que os senhores têm. Passar essa vida com esse cérebro, sem saber matemática, ou então a pessoa que é muito lógica, mas não gosta de ler, passar uma vida sem leituras frequentes é que nem comprar um Macintosh, ou então aquele HAL 3000 do 2001, uma Odisseia no Espaço, para jogar paciência, não vale a pena. É a mesma coisa que comprar uma Ferrari para ir comprar pão na padaria que fica a 100 metros e não ir para outros lugares. É a mesma coisa que comprar uma Ninja, daquelas motos invocadas, ou então uma Harley Davidson, e não acelerar no limite numa reta cabulosa. É isso que os senhores estão fazendo, vivendo essa vida com um cérebro fenomenal, mas sem exercitar. E, da mesma forma, é um pecado não usar esse cérebro num país dominado pelo socialismo para ver que aquela porcaria é ruim. Ok? É o que eu acabei de falar. Cuba. 70 mil pessoas morreram porque, no raciocínio deles, eles pensaram assim: de um lado tem o governo do vagabundo do Fidel Castro, do outro está o mar revolto e tubarões. O que eu faço? Olha só, entendam isso na cabeça de 70 mil pessoas, de mais de 70 mil, porque existem milhões de cubanos nos Estados Unidos que conseguiram fugir de uma forma bem sucedida daquele lixo, mas uma fração dessas pessoas morreram. Mas na cabeça de todas elas, teve esse peso. Ou eu fico nessa porcaria, ou eu vou para os Estados Unidos. Mas para ir para os Estados Unidos, para conseguir minha liberdade, eu preciso enfrentar um mar revolto e tubarões. E na cabeça de várias pessoas prevaleceu enfrentar tubarões e mar revolto, pô. Não é difícil de entender que não é à toa que o comunismo na América Latina tem esses altos e baixos. Eles conseguem o poder enganando a população toma consciência da ameaça comunista e tira os vagabundos do poder. Só que os comunistas estão sempre se ajustando à situação. Por exemplo, atualmente, o PT está fazendo a parte agressiva da agenda comunista e o PSDB, o DEM e essa falsa oposição que tem no Brasil está fazendo a parte da agenda passiva do Partido Comunista. Por quê? Olha só o que eu estou falando, meus irmãos. O PT, esse governo da Dilma, ainda mais se conseguir se reeleger, vai acelerar as reformas comunistas, como já tem feito no governo da Dilma. Só que vai ficar pior, vai ficar uma coisa parecida com Venezuela. Felizmente, no Brasil, as pessoas são um pouquinho mais inteligentes que na Venezuela e não vai chegar ao patamar de comunização que a Venezuela chegou. Então a gente vai tirar os porcarias petistas do poder. Só que, por não serem tão inteligentes assim também, os brasileiros vão colocar no poder, adivinha quem? O pessoal que está seguindo a agenda passiva dos comunistas, que é o pessoal do PSDB, que eu acho que nem vai dar para eu falar muito do Fernando Henrique, da agenda daquela menina, a Dani Schwery, nem do DEM, mas eu vou tentar. De qualquer forma, a história do comunismo na América Latina é essa. Comunistas assumiam o poder,
comunistas são tirados do poder por pessoas que dizem que não são comunistas, mas são comunistas. E quando eles estão vendo que estão num cenário apropriado o suficiente para dar um novo golpe, eles dão. Então tomem cuidado. Mas agora, dito isso, ok? Dito isso, imaginem um país comunista, um país socialista com liberdade, com verdadeira liberdade de opinião. Não tem socialismo assim. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma mídia dominada pela esquerda. É dominada. Tem a Veja, eu falei aqui a história da Veja. A Veja é a menos esquerdista, mas é esquerdista, está lá, chapada na esquerda, não é nem centro-esquerda, é uma revista de esquerda. Como os senhores esperam que a situação do Brasil vai melhorar, sendo que o meio de comunicação mais imparcial é de esquerda? Não vai melhorar. Só tende a piorar se nós não fizermos alguma coisa. Se nós não nos reunirmos, não pensarmos formas cidadãs de combater esse mal chamado comunismo, não elegermos vagabundos que seguem tanto a agenda passiva quanto a agenda ativa dos comunistas, até lá o Brasil vai piorar cada vez mais. Mas se tivéssemos liberdade de expressão, se, por exemplo, pessoas que falam coisas que às vezes são ruins, como eu admiti no último programa, como Júlio Severo, não tivessem que fugir do Brasil por manifestação da opinião, o Brasil seria um país um pouquinho melhor. Se o Silas Malafaia não fosse tão perseguido pelos vagabundos de esquerda como é, o Brasil seria um país muito melhor. Se aquele porcaria do Silvio Santos não conseguisse uma ajuda de 4 bilhões de reais para manter seu SBT pregando a agenda comunista, a agenda burra dos esquerdistas, o Brasil seria muito melhor. Mas o Brasil não aparece entre os 10, 20 dos que têm maior liberdade de expressão. Por quê? Porque não tem socialismo com liberdade de expressão. Da mesma forma, não tem capitalismo democrático sem liberdade de expressão. Então, quando os senhores leem alguma coisa como PT, ou então petista, ou então um PMDBista, ou então dessas porcarias de esquerda, que é limitar a liberdade de imprensa, tem a ver com a estratégia deles de longo prazo. Eles não estão pensando só em combater aqueles jornalistas que falam excessos. Eles querem controlar a opinião, eles querem controlar a mídia. Então, acho que eu já falei demais nesse sentido. Vamos só terminar com a questão do imposto. Olha só, sobre imposto, tem um site interessante que se chama Worldwide-Tax. Eles vão digitar www.world, de mundo, wide, de wide é amplo, né? -tax, de imposto.com, e vão ver ali uma lista atualizada, se eu não me engano, até 2012, de uma série de países, conforme o imposto de renda sobre as pessoas, sobre a pessoa física, imposto sobre as empresas e sobre a Seguridade Social, que a gente aqui no Brasil conhece como INSS, contribuição que é cobrada das empresas e dos particulares. Eu fiz um ranking desses países conforme o imposto que eles pagam e eu associei com o IDH. Okay? Eu peguei 30 países representativos. Se os senhores fizerem essa mesma pesquisa, fizeram um ranking conforme o melhor, os que cobram menos imposto em cada um desses parâmetros, com os seguintes países: Noruega, Austrália, Holanda, Estados Unidos, Nova Zelândia, Canadá, Irlanda, Alemanha, Suécia, Suíça, Japão, Hong Kong, Dinamarca, Israel, Bélgica, Áustria, França, Finlândia, Itália, Luxemburgo, Singapura, Reino Unido, Estônia, Argentina, México, Rússia, Brasil, China, Marrocos, Índia e Paquistão. Peguem esses 30 ou 31 países, façam um ranking em cada um desses 4 itens: imposto sobre a renda da pessoa física, imposto sobre a renda da pessoa jurídica e INSS cobrado do particular e da empresa.
No ranking que eu cheguei, aí eu, assim, um detalhe, eu peguei esses 30 países e ranqueei eles conforme o IDH. Então, eu peguei qual tem o melhor IDH e qual tem o pior IDH. E ranqueei. O que eu descobri? Que dos 10 primeiros países, 5 estão entre os que têm menor taxa de imposto, 3 são os que têm taxas de imposto mais ou menos razoáveis, e 2 apenas, são os que têm taxas de imposto mais pesadas. Dos 10 últimos desse ranking, que inclusive conta com Paquistão, Índia e Marrocos, o que eu encontrei? Apenas 3 países que têm uma taxa de imposto leve, 4 países que têm uma taxa de imposto mais ou menos, e 3 países que têm uma taxa de imposto mais pesada. O que eu concluo daqui? Que como nos 10 países que têm o melhor IDH, 5 deles têm uma taxa de imposto mais leve, que essa questão de países escandinavos que têm uma alta taxa de imposto, a gente tem que relevar um pouco. Por quê? Por um lado, tem um certo sentido. Por exemplo, principalmente quando a gente ranqueia em termos de imposto de renda a pessoa física, eles têm impostos altos em alguns países. Por exemplo, como eu mencionei no último programa, eu falei lá no jiu-jitsu, apareceu um rapaz sueco, e ele diz que o normal é as pessoas pagarem mais ou menos 30% de imposto, ou seja, mais ou menos parecido com o Brasil. Quem paga os maiores impostos na Suécia são as pessoas muito ricas. Que eu sou contra, eu não acho que tem que ter esse absurdo de impostos com pessoas que ganham mais, mas eles vivem bem daquele jeito. E se a gente for fazer uma média, eles não pagam de fato muitos impostos. Principalmente tendo em vista o que eles recebem de troca. Eu vou pegar aqui o ranking desses países por setor, por cada um desses setores, para mostrar para os senhores como é interessante estudar esse assunto. Vamos lá. Olha só, em termos de imposto sobre a pessoa física, se a gente for ranquear esses países, vai ver que, olha só, os Estados Unidos, assim, desculpem, imposto cobrado contra as empresas. A Irlanda cobra 12,5% sobre o faturamento das empresas. A Suíça, olha só, a Suíça cobra entre 12,5% e 24%. Só como padrão de comparação, vamos pegar os piores países aqui dessa lista. A Argentina cobra da empresa 35% e Brasil cobra 34%. Olha só para comparar. A Índia cobra entre 30% e 40% das empresas. É por isso que é um nicho de país. Mas agora, esses países escandinavos, onde estão? Vamos ver. Como eu já disse, a Suíça não é um país escandinavo, mas cobra entre 12,5% e 24%, bem melhor que o Brasil. A Finlândia cobra 24,5%, a Dinamarca cobra 25%, mais ou menos 10% a menos que o Brasil. A Suécia cobra 26,30% das empresas e a Noruega cobra 28%. Todos esses países escandinavos estão atrás de Marrocos, com 30%, Paquistão com 35%, México, que cobra 30%, já falei do Brasil, 34%, Argentina, 35%. Agora, em relação a imposto de renda sobre a pessoa física, a Suíça, de novo, a Suíça deve ser massa. Um dia eu vou pegar um ano, não sei, um ano sabático para morar na Suíça. A Suíça cobra de imposto de renda federal de 0% a 11,5%. Como eu já disse, os países escandinavos estão com uma taxa um pouquinho mais alta nesse sentido. Por exemplo, a Dinamarca cobra entre 38% e 59%. A Suécia cobra entre 0%, lembrando, olha só, tem pessoas na Suécia que pagam 0% de imposto de renda. Mas tem pessoas lá que pagam
57%. Na Holanda, as pessoas pagam entre 0% e 52%. No Japão, varia entre 5% e 50%. Mas a gente tem que lembrar aqui que no Japão, se tu tem uma empresa, se tu produz trabalho, produz riqueza, no Japão só paga 25%, sendo que no Brasil paga 34%. A Noruega varia. Tem pessoas na Noruega que pagam 28% e pessoas que pagam 49%. Mas eu quero reforçar aqui que dessa pesquisa que eu fiz, os países escandinavos estão ali no topo de pagamento de imposto apenas no quesito imposto de renda de pessoa física. O imposto de renda da pessoa jurídica é muito razoável nesses países escandinavos e o de Seguridade Social também. Olha só, em relação à Seguridade Social, o nosso INSS, o Canadá, adivinhe o quanto o Canadá cobra do empregador. O senhor que tem uma empresa que tem que pagar aí o INSS para o seu empregado, para o seu empregado. Imagina quanto no Canadá o senhor teria que pagar. Zero. Zero, não paga nada. É na faixa. O empregado é na faixa. Nova Zelândia, zero. Austrália, zero. Holanda, zero. Dinamarca e Suécia. Olha só, Dinamarca e Suécia. Os socialistas. Dinamarca e Suécia. Que o professor retardado comunista seu disse que é socialista. Adivinha quanto Suécia e Dinamarca cobra do empregador de INSS? Ele cobra 0%. 0%. Ok? Aí vai vir Noruega. Noruega cobra um pouquinho mais, cobra 14%. E a Finlândia cobra 19%. Mas vamos comparar com o Brasil? O Brasil, coitado do produtor aqui, tem que pagar 37% do salário que ele paga para o empregado. Na China é 30%. Na Rússia é 30%. Na Argentina é 27%. Então os senhores notam que esses países mais livres, eles colocam ali uma incumbência no ombro do cidadão, mas desoneram as empresas, porque as empresas é que produzem valor, as empresas é que geram trabalho, as empresas é que são parte da vida das pessoas, não são um inimigo como se prega nos países mais subdesenvolvidos. Enfim, o quanto é que o cidadão paga de Seguridade Social nesses países? Olha só, no Canadá, adivinha quanto o empregado paga de Seguridade Social? Zero, é na faixa. Nova Zelândia, zero. Se eu não me engano, aqui no Brasil é 11%, né? 11%, isso mesmo. 11%. A Suécia, zero, já falei. A Holanda é zero. Vamos ver. Irlanda é 4%. Itália, 10%. Aí vai aumentando. Infelizmente, aqui a Finlândia e a Noruega, eles cobram 10%, olha só. Olha só que absurdo. Na Noruega e na Finlândia, o empregado paga para a própria Seguridade, que é ótima, menos que 10%. Na Suécia e na Finlândia, vamos ver, na Suécia, onde é que está a Finlândia? Não, falta a Dinamarca, né? Na Suécia e na Dinamarca, putz, perdi a Dinamarca. Como é que eu posso ter perdido? Não, a Dinamarca está aqui. Falta a Suécia. Ah, não, estão os três aqui. A Dinamarca, a Finlândia e a Noruega, cada um paga menos que 10%, menos que no Brasil. E na Suécia, 0%. O empregado paga 0% para a sua própria Seguridade. O governo resolve isso com o imposto. Ok? Com o imposto que cobra dele, que é a obrigação dele. Então a gente compara com o Brasil. Para ter uma Seguridade Social lixo, como no Brasil, a gente paga 11%, as empresas coitadas pagam quase 40%, quando na Noruega, na Finlândia e na Dinamarca, eles cobram menos que 10% para o empregado e para o empregador cobra aí 0% Suécia, 0% Dinamarca, 14% Noruega e 19% Finlândia. Então, com isso, eu quero concluir aqui, pelo menos
até agora, que não tem como vir um retardado comunista para convencer a senhora ou o senhor de que esses países são socialistas. Não mais, ok? Não mais. Lá a propriedade é respeitada, lá tem uma liberdade econômica fenomenal. Em todos esses países escandinavos, o armamento contra os interesses da população. Se fosse no Brasil, se a população no Brasil fosse mais armada, certamente ia ter muita gente que ia se levantar por bons e por maus motivos contra esses governos lixo que estão governando contra os interesses do cidadão. Então, esses 4 países, eles têm uma distribuição racional de recursos. Eles, olha só, outra coisa, outra meta desses professores comunistas vagabundos é essa, de que os senhores associem países escandinavos com socialismo e eles não pensam, mas algumas pessoas menos avisadas vão associar também, que a alocação racional, a alocação mais eficiente de recursos públicos é socialismo. Quando não é, isso daí é falso, é uma falácia. Okay? Esses países são países que têm uma alocação muito racional e consciente de recursos. Assim, outra coisa que eu ia propagar aqui é que tem um site chamado Eurostat. Vamos ver se eu consigo recuperar aqui. Eurostat. É epp.eurostat.ec.europa.eu. Procurem isso no Google, vai vir a informação. Procurem estatísticas explicando os gastos dos países da União Europeia. Os senhores vão ver que de intervenção econômica, que desses gastos, alguns desses países escandinavos, como eu disse, realmente eles têm um gasto grande. Eu não digo tão grande, ou então injustificado, mas tem um gasto grande. Mas quando a gente decompõe esses gastos, uma boa parte é seguridade social. Uma outra parte, ou seja, olha só, o que eu quero reforçar aqui é que não é intervenção econômica. Porque de intervenção econômica, de fato, os senhores vão encontrar mais ou menos 7% de política de subsídio, de intervenções econômicas pontuais, e mais 7% de serviços públicos, de produção de serviço para a sociedade. Então, não vai passar de 14% do que o governo gasta. Okay? O resto é, por exemplo, saúde e manutenção, saúde, educação, seguridade social, esse tipo de coisa. Então, é uma falácia achar que, quando se fala que a participação do governo na economia desses países é 50%, 60%, não é bem assim. O gasto deles em relação ao PIB pode ser grande, mas se a gente for decompor esses valores, vai ver que de alocação em economia, de intervenção econômica, é bem pequeno. Okay? Então tenham isso em mente. Isso daí eu acho que era uma das coisas mais importantes que eu tinha para dizer hoje. Então, quando vier um professor, olha só, se tu é jovem, se tu ainda está aí no primeiro, segundo grau, eu não, como os senhores sabem, eu sou uma pessoa de direita, conservadora, e eu sou contra essas manifestações de falta de educação. Então, quando vier um professor comunista, argumente com ele, ok? Argumente com ele. Mas também pense assim, para vocês, pense, não precisa falar para ele. Pô, esse professor é um verdadeiro retardado. Pode pensar, esse professor é burro pra caramba. Eu sei mais que meu professor. Pode pensar, é legal fazer isso. Eu já fiz isso. Claro que os senhores também já fizeram isso, né? Claro que já fizeram isso. É muito fácil encontrar. Que nem agora eu estava conversando aí com um rapaz que acompanha, que estava falando sobre um debate que teve com o professor, que ele diz assim, pô, eu não consigo debater 10 minutos com o meu professor, porque o professor já vê que eu sei mais que ele e ele foge do assunto, porque ele quer vender a ideia de que o esquerdismo e o comunismo é bom. E não tem como uma pessoa preparada, o senhor, a senhora aí, mesmo com 17 anos, 16 anos, 18 anos, consegue ter um debate maduro. Aliás, é complicado falar em ter um debate maduro com um comunista. Mas os senhores debatem como adultos
e comunistas, adultos e contra um esquerdista. Então, tenham essas informações em mente quando vier um desses vagabundos para falar que os países escandinavos são socialistas, que não são, ok? Não são. Infelizmente, eu já vi até pessoas inteligentes, aliás, é complicado falar isso, né? Mas pessoas que a gente olha e pensa que é inteligente, falando isso aqui no Brasil. Mas esse foi basicamente o programa de hoje. Eu vou dar uma pequena pausa aqui, vou colocar mais uma música, depois eu vou fechar com aquelas considerações sobre a igualdade, porque a igualdade e a redistribuição de renda são perigos. Infelizmente, nesse programa, não vou conseguir falar sobre essa agenda passiva da esquerda. Isso eu vou ter que reservar o próximo programa. Vou fazer assim. Como um assunto interessante, eu prometo às senhoras e aos senhores que no próximo programa eu vou desmascarar o PSDB, vou desmascarar o Fernando Henrique, eu vou mostrar como o programa do DEM, se os senhores procurarem hoje, o programa do DEM é um programa de esquerda, não é centro-esquerda, não é centro, é um lixo esquerdista, e vou mostrar como, novamente, e eu acho até interessante dissecar aquele programa da Daniela Schwery, porque para os senhores entenderem como funciona a cabeça de um esquerdista, e de uma pessoa que eu vejo que ela não quer fazer parte daquela agenda mais retardada dos esquerdistas, mas por uma questão de estarmos no Brasil, e ela provavelmente teve muito professor de esquerda, e acabou caindo na conversa fiada do PSDB, ela acha que não é da esquerda, mas ela tenta não ser parte daquela esquerda mais retardada, se bem que é difícil não observar isso na esquerda. Então isso daí vai ficar para o próximo programa. Nesse programa eu vou tentar terminar o programa falando sobre a questão da igualdade, da questão da liberdade, da questão da redistribuição de renda. Ok? Então fiquem com... Os senhores acabaram de ouvir Canção da Artilharia, então fiquem com Canção do Exército. Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela matou. Nas cores de nossa pátria, brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. Quando altiva fora a guerra, que brilha a glória, cuja vitória a paz queremos não pegou. A guerra só nos causa dor, porém
irmãos, essa foi a Canção do Exército. E eu gosto dessas canções porque eu me sinto seguro. Eu tenho uma sensação que sempre, alguns segundos depois dessas músicas, eu tenho certeza que não tem nenhum esquerdista me ouvindo. Assim, eu não faço questão de ter qualquer esquerdista me ouvindo, que isso daí fique claro. E eu chamo até essas músicas de espanta esquerdista. Eu sei que quando começa a tocar, as pessoas que não sabem e que não apreciam essas músicas fogem. É claro que tem pessoas que são boas, né, que são conservadoras, que também não gostam, mas eu tenho certeza que os esquerdistas fogem. Mas, então, antes de terminar o programa, eu disse que eu ia falar lá sobre a questão da igualdade, da redistribuição. Eu não acho tão necessário. Eu vou falar sobre outras coisas. Como eu já disse, eu vou falar sobre essa questão do porcaria do Fernando Henrique, vou falar sobre o PSDB, o DEM, a agenda passiva da esquerda, a agenda que eles querem, que os comunistas querem que os senhores comprem, em substituição da agenda agressiva, da agenda ativa comunista. E principalmente também vou colocar um destaque no próximo programa sobre a infiltração de vagabundos comunistas no meio evangélico. Ok? Esse vai ser um outro tema explorado no próximo programa. Mas antes de continuar aqui, eu quero mandar um abraço para as pessoas que eu sei que estão ouvindo, que têm participado de uma forma ativa, que são o Alisson. Eu vou contar uma história interessante desse rapaz daqui a pouco. O Alex Machado, que é o Cavaleiro do Templo, né? Todos conhecem, ele é o, como é que eu posso dizer? Ele é o amálgama, ele é o cara que está unindo aí as direitas, ele tem contatos com, acho que todos os conservadores e direitistas. E o Wallace, que é uma outra pessoa que merece destaque, que foi o cara que eu tive essa conversa aí sobre ele debatendo com o professor. Em relação ao Alisson, eu só quero falar um negócio. Como os senhores sabem, eu estou fazendo aquele campeonato da melhor foto condenando o comunismo na próxima passeata anticorrupção, ou então patriótica, pela proclamação da República. A próxima passeata que tiver, os senhores podem tirar foto, mandar para o meu site, para o grupo O Patriota. Vai ser votado, as 3 melhores vão ganhar R$50. Esse rapaz falou assim, não, eu não quero o dinheiro, o que eu quero é participar, eu quero mostrar que realmente o comunismo é uma coisa ruim. E, eu valorizo muito isso, eu acho isso daí muito legal, só que eu sei que os senhores também, tem muita gente foda aí me ouvindo. Só que aceitem esse prêmio, se forem receber, e usem o que os senhores acharem melhor. Se é a campanha anticomunista, se também está militando contra os comunistas, usa esses R$50 para comprar um livro, por exemplo, Verdade Sufocada, e dá para um irmão que está querendo participar dos grupos de leitura. Então, eu só peço isso. Tem toda a liberdade de dizer não, mas eu acho que é tanto importante falar desse exemplo, porque é legal ver pessoas que estão comprometidas assim, mas eu também tenho esse ponto de vista. Se possível, então é legal também estar participando, os senhores mesmos se financiarem, conseguir aí um pequeno recurso para promover a agenda conservadora na cidade dos senhores e das senhoras. Agora, eu gostaria de falar sobre 2 casos importantes nessa semana de irmãos que acabam se iludindo e acabam fazendo uma coisa que os comunistas gostam, os comunistas querem. E são pessoas que até agora eu confio, são pessoas que eu já conversei, são pessoas que eu vejo que são de bem, que estão se esforçando, mas que na última semana cometeram erros que eu acho que são bem desagradáveis. Por exemplo, um irmão aí lá de São Paulo fez propaganda explícita de um blogueiro comunista, que nós sabemos que são comunistas, e que, inclusive, muitas pessoas que me escutam, como eu já disse, eu fico feliz de ver as pessoas ouvindo esse programa, porque é um programa de 2 horas. Eu sei que não é fácil, meus irmãos. Eu tenho que tornar o mais agradável para as senhoras e para os senhores. Mas eu sei que
Por exemplo, eu gosto de assistir, de ouvir aquele programa do Mark Levin, eu sempre falo isso. Mark Levin, Rush Limbaugh, são programas longos, mas... E eu tenho consciência que às vezes não é fácil assistir tudo, às vezes eu não assisto tudo. Quando é interessante eu assisto tudo, então por isso eu tento fazer um programa legal para as senhoras e para os senhores. Mas é o seguinte, essas pessoas que me escutam apontaram isso. Pô, como é que o carinha lá está fazendo propaganda para um vagabundo comunista? E eu alertei lá o irmão, e ele ficou chateado, disse que ele tem que ter sua liberdade, coisa e tal. Ninguém está falando que não tem a liberdade. E tanto é que a gente vai manter a nossa liberdade de apontar o erro dos outros irmãos, até que os erros se tornem tamanhos, que aí fique evidente que está trabalhando para um grupo ou outro. Mas não é o caso, os casos que eu vi essa semana, e eu só estou falando isso para os senhores não se deixarem intimidar por esse tipo de argumento. Muitos conservadores, pessoas de bem, vão acabar cometendo um erro ou outro. Mas os comunistas vão, até porque eles já usam, algumas pessoas infiltradas, eu já falei o caso aí da Arena, eu não me lembro do outro caso, mas da Arena é um dos exemplos. Um dos exemplos que algumas pessoas tentam transformar aquela Daniela Schwer em uma centrista, ela não é centrista, ela é de esquerda, que fique claro. Mas os comunistas vão usar algumas pessoas e esses exemplos para criar cisões e para promover a agenda deles no nosso meio. E eu acho legal, como o rapaz lá me lembrou, não, nós somos livres. Então, nós somos livres, inclusive, para criticar. Se acontecer de algum irmão estar promovendo aí, de alguma forma, a agenda comunista, nós iremos apontar. Nós somos livres para isso. Os senhores são livres para continuar seguindo a agenda comunista, mesmo que seja de uma forma reduzida e mesmo sendo sem intenção. E nós, conservadores, pessoas de bem, estamos livres para criticar e falar, continuar falando. Olha só, isso é errado. Então, irmãos, quando alguns dos nossos irmãos apontarem aí vagabundos comunistas e promoverem esses vagabundos, entrem em contato, falem com eles. Olha só, isso daí não é certo. Isso daí não é correto, irmão. E se eles insistirem, no longo prazo, os senhores sabem para que eles estão trabalhando. O outro caso, um rapaz aí que realmente eu já conversei, eu considero um irmão conservador, mas estava criando guerras de classes dentro das religiões, dentro dos evangélicos. Imagina só, os evangélicos hoje têm tantos problemas com a esquerda para se preocupar. Tem, por exemplo, PL 122, tem vagabundos aí querendo tirar a liberdade religiosa deles, querendo associar evangélicos com radicais, pessoas ruins, pessoas que não devem ser ouvidas, e ainda assim, eles têm alguns irmãos aí menos, não sei, preparados, que não conhecem a agenda da esquerda, e cai na lábia de vagabundos, de pessoas, olha só, Caio Fábio foi condenado em primeira instância no passado por fraude. E fraude, um bandido chamado Lula. Como é que vai confiar na agenda de um cara desse? O outro líder de esquerda evangélica, que é só de esquerda infiltrada dentro dos evangélicos, é o Ed Renekiewicz. E ele prega essa guerra contra a teologia da prosperidade. É exatamente isso que a esquerda quer, meus irmãos. Que os senhores evangélicos fiquem brigando entre evangélicos. Que os católicos não vejam a teologia da libertação e fiquem falando de ateu toda hora. Eu fico de saco cheio disso. Os católicos aí, o inimigo deles é o ateu, mas a teologia da libertação, que realmente fode a Igreja Católica, não. Eles fecham os olhos. Então, até o momento em que os católicos começarem a abrir os olhos para isso, eu não vou achar que os conservadores... Mas para aqueles que veem isso e falam, e realmente vale a pena ouvir, mas tenho só 5 segundos aqui para terminar o programa, então muito obrigado a quem ouviu, até o próximo programa, e no próximo programa eu vou falar sobre essas coisas que eu já falei, que eu falei que ia falar. Então, muito obrigado.